Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra pode transformar. O coração é a terra fértil, tem que regar para germinar. Mais um episódio Nem Só de Pão. Hoje pra gente falar sobre vida cristã na prática, como os cristãos vivem no mundo. Concluindo esse período em que a gente está falando sobre a carta aos Efésios. Gravamos com o pastor Tiago Guerra, gravamos com o pastor Silas e hoje nós temos mais um convidado, mas antes vou deixar as hosts se apresentarem para vocês e vamos tocar isso aí. Oi, eu sou Rayane e é um prazer estar aqui hoje e vai ser uma bênção com certeza. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Maju e é um prazer também estar aqui novamente com pessoas, nossa, glória a Deus, aprendendo mais sobre a palavra de Deus e tenho certeza que vai ser uma bênção. Olá, gente, é um prazer estar aqui mais uma vez em Nova Iguaçu. Agradeço muito o convite, muito generoso de vocês, e falar sobre a palavra de Deus é algo que traz muita alegria para o meu coração. Poder compartilhar um pouco isso com vocês vai ser muito bom. Então, bom dia a todos vocês. Muito obrigado. Então, pastor, vamos começar. Eu queria já começando perguntando, e aí pode ser o ponto de start, fazendo mesmo a pergunta que é o tema do nosso podcast de hoje, que é como os cristãos vivem nesse mundo, uma vida que Paulo vem recomendando de 4 ao 6 em Efésios. E aí depois disso a gente vai desenvolvendo para os textos específicos sobre essa vida. Tá bom. Fiquei empolgado aqui na hora de cumprimentar o povo, que eu nem me apresentei, né, gente? Meu nome é Tiago Santos, eu sou um dos pastores da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, né, e também dirijo um ministério chamado Ministério Fiel e um seminário chamado Seminário Martin Busser. Bem, então vamos lá. Primeiro que coisa boa, né, a gente poder falar das Escrituras e como elas nos ensinam a viver. Né? Na Bíblia a gente tem aquilo que Deus quer que a gente faça como povo dele. Né? E essa epístola aos Efésios traz conselhos muito preciosos de como a gente lida com a realidade de um mundo caído, não é? Como crente, quer dizer, como que eu vou viver nesse mundo? E talvez de tudo que eu possa assim destacar dessa epístola maravilhosa, o que me vem à mente em primeiro lugar é o texto que a gente encontra lá em Efésios capítulo 5, logo nos primeiros versos, que chama o cristão a ser imitador de Deus. Ser depois imitadores de Deus. Olha só a orientação do apóstolo Paulo, né, para uma igreja lá em Éfeso. Imagina, primeiro século, aquele mundo tão fragmentado, politeísta, de valores assim tão mundanos, né? Uma igreja, ainda mais, imagina, uma cidade que era tão pagã como a cidade de Éfeso, uma igreja nasce ali pela pregação do evangelho, pela obra missionária, né? Um povo chamado para uma vida de santidade, né? E o apóstolo agora está apresentando para esse povo essa chamada de que esse povo de Deus precisa ser como Deus, imitadores de Deus. Quem consegue imitar Deus, gente? Não é? Você já parou para pensar nisso? O que significa imitar Deus? Não é? Mas é exatamente isso que a gente é chamado a fazer. Mas mais do que isso, é isso que a gente também recebe a graça e o poder de Deus para fazer. O crente que nasce para uma nova vida, que é regenerado para uma nova realidade, não é? Ele agora também recebe poder da parte de Deus para amar a Deus e para imitar a Deus. Então essa é a grande chamada que eu acho que Efésios traz para a gente, né? No que diz respeito à nossa vida cristã prática. Claro que isso o apóstolo vai explicar como funciona, né? Como que eu vou imitar a Deus, e ele vai ajudar a gente a entender um pouco isso. Mas talvez esse seja o grande ponto, né, de partida para a gente entender como que a gente vai viver nesse mundo. Né? A gente vai viver imitando a Deus ou seguindo a Deus segundo a mente de Deus, segundo a revelação de Deus. É assim que a gente se porta nesse mundo, né? Amém. E aí, meninas? Como os cristãos vivem no mundo?
Partindo desse pressuposto, né, que o pastor tocou, esse ponto de ser imitadores de Cristo, eu acho importante lembrar que nós temos um Deus que, diferente de deuses de outras culturas, né, que são deuses muito inalcançáveis, são deuses muito distantes, nós servimos a um Deus e seguimos a um Deus que se fez homem. Então, ser de imitadores de Cristo, ao mesmo tempo que é muito difícil, a gente tem que lembrar que ele se fez homem, né? Então, ele tornou nossa missão, entre aspas, muito entre aspas, mais fácil, ao se tornar homem como nós, né? Então, seguimos ao padrão de um Cristo, né? De um Deus que se fez como nós. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Como ser, né? Como esse Deus santo. Bom, ele já facilitou pra gente, ele estendeu o caminho, né, para chegarmos até Deus, sermos como esse Deus, é através de Cristo. Então, é importante também lembrar desse ponto, né, somos imitadores de alguém que se fez como a gente. Seguindo a linha da Rai, né, que ela já falou que... Pô, o que eu vou falar agora? Mas, mas nessa questão de nós termos Cristo como um exemplo, porque realmente, como a Rai falou, ele se fez homem. Então, realmente não é um Deus que está distante, mas ele realmente viveu a vida inteira aqui nessa terra para nos ensinar como vivermos também de maneira que glorifica o Senhor. É engraçado porque eu estava ouvindo uma música infantil esses dias, do Crianças Diante do Trono, e aí falava sobre Jesus ter vivido uma vida inteira praticamente aqui, né, até a fase adulta aqui nessa terra. E aí a personagem perguntava, mas por que ele já não veio na forma adulta? E aí era respondido através da canção que ele veio para nos ensinar também a como vivermos de maneira que glorifica o Senhor. Então, sim, ele poderia ter vindo, ele poderia ter se sacrificado já como homem adulto, mas ele foi uma criança, ele foi um bebê, ele passou por todos os estágios que nós passamos. Jesus tinha emoções, tinha sentimentos, Jesus chorou, passou por dificuldades, foi rejeitado, foi humilhado. E ainda assim, tudo que ele fez foi para glorificar o nome de Deus Pai. Então, Cristo ser a nossa máxima é uma coisa que também nos traz uma segurança e um certo conforto, porque nós temos um parâmetro, e esse parâmetro é perfeito. Então, não é como se nós tivéssemos que ficar moldando o evangelho, moldando a palavra, não, já está tudo escrito ali. Então, a gente só tem que seguir e buscar glorificar o Senhor. Ainda temos o Espírito Santo também, né, que é algo que é alguém que realmente dirige todos os nossos passos. Então, nós não estamos sozinhos. Acho que esse é o ponto principal, é o ponto de partida de como viver nesse mundo. É não se portando como o mundo, mas buscando glorificar o Senhor. E como que eu glorifico o Senhor? Procurando entender o que Ele deseja que eu faça. Então, acredito que seja essa linha. O Espírito Santo, o modelo de Jesus. Eu vi um meme que é até engraçado, que fala: o ADM é tão bom que ele criou o jogo e ele ainda ensinou como zerar o jogo, que ele deixou a palavra de Deus pra gente seguir. Então, é isso. Muito Gen bom. Z, a participação da Gen Z no Eu podcast. queria aproveitar um pouco essa sua boa palavra para ajudar a gente a refletir um pouquinho nisso, né? Realmente, Deus se aproxima do ser humano, né? Desde sempre, aliás. Na criação foi assim. Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança e entra em um pacto de amor e um relacionamento com o homem. Ele dá esse mundo todo para que o homem, né, cuide, né, para que ele cultive e para que ele desfrute desse mundo, né, em uma comunhão plena com Deus. Só que a gente chutou o balde. A gente não quis isso. Quer dizer, a gente quis ser como Deus, né? A gente teve um tipo de ambição, de um desejo desgovernado no coração, né? Que veio pela tentação, e isso significou a nossa alienação de Deus. Mas Deus, ele fez mais uma vez esse movimento. Ele foi a parte ofendida e veio ao encontro do homem lá no Éden ainda. Começa a perguntar para Adão: onde que você está? Não é como se ele não soubesse onde Adão estava. É uma pergunta que ajuda Adão a pensar: puxa, onde foi que eu me coloquei? E daquele ponto em diante, o que a gente vê nas Escrituras é esse padrão de Deus vindo ao encontro do homem no meio das contradições, das lutas, dos pecados, da alienação e da rebeldia humana. É Deus vindo, é Deus restaurando, é Deus redimindo, é Deus salvando, é Deus santificando e é Deus trazendo para junto dele. E ele vem fazendo isso ao longo da história,
né? E fez isto na plenitude dos tempos na pessoa do Filho dele, do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio mesmo, né, mais uma vez ao nosso encontro, e ele viveu uma vida santa, como você destacou muito bem, perfeita, né? A palavra de Deus vai dizer para a gente que ele, tendo passado por todos esses estágios, né, da maturidade, ele não pecou, né? E assim, Hebreus ensina isso para a gente, ele se fez apto, pelo caminho da obediência, a ser um sacrifício aceitável ao Pai em favor de pecadores. E esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Sabe por quê? Porque ele é muito mais do que um modelo para a gente seguir, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que remove os nossos pecados. Quando ele nasceu, o anjo deu a instrução a José, está lá no Evangelho de Mateus: ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É essa a grande razão porque ele veio, para salvar pecadores, né, dos seus pecados. E foi por isso que ele viveu essa vida plena, de cumprir toda a vontade de Deus, que a gente não dá conta de cumprir. A gente não consegue. Pode tentar o tanto que for, que a gente não vai conseguir, porque isso não está dentro da gente. A gente tem essa herança, vou usar essa palavra, essa herança maldita, né? Conforme a gente lê em Romanos capítulo 5, que é a condição de pecadores. Todo ser humano é assim. Então, eu quero fazer esse destaque porque se a gente olhar para Cristo apenas como um modelo a ser seguido, a gente não vai dar conta. Ninguém consegue imitar Deus. Eu comecei aqui, né, pensando sobre a vida cristã, destacando Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus. Mas ninguém consegue. Ninguém consegue imitar a Cristo de modo pleno, não. Primeiro que a verdade é que ninguém nem quer imitar a Deus. Para que esse novo anelo no coração, esse novo afeto, quer dizer, esse desejo renovado na alma humana, para que a gente queira, né, imitar a Deus, para que a gente queira fazer a vontade de Deus, é uma coisa que só nasce no coração de quem já foi regenerado, de quem recebeu a justiça que Jesus conquistou com a vida e com a morte dele em favor de pecadores. A única maneira de fazer isso é crendo em Cristo, é crendo no Evangelho, é recebendo Jesus e a palavra dele. Assim, a gente recebe essa justiça. E agora Deus olha para a gente, não mais como pecadores rebeldes, mas como filhos amados e perdoados, regenerados, né, e chamados para uma vida de santidade. É a partir desse ponto que a gente se torna apto para seguir Jesus, para realmente imitar Jesus. E ter Jesus como grande paradigma nosso, né, como grande modelo, sim. É claro que a gente quer ser como ele, né, mas isso é só quando a alma da gente é renovada pelo poder do Espírito, né? Foi importante você ter destacado essa obra do Espírito, porque sem isso a gente não dá conta. A gente nem tem vontade, a gente nem quer. Essa é a condição desse mundo lá fora, né? Então, o cristão precisa sempre ser lembrado do Evangelho. O Evangelho precisa estar sempre diante da gente, porque é o que lembra da onde a gente veio, né? A nossa nova posição diante de Deus e agora também a nossa nova chamada, né? Uma nova vida com novos valores, uma nova maneira de enxergar esse mundo, uma nova maneira da gente se relacionar com as pessoas, uma nova maneira da gente se relacionar com a criação e, obviamente, uma nova maneira da gente se relacionar com Deus. Isso tudo muda, né, no coração do ser humano quando ele recebe Jesus. E aí a gente consegue, né, seguir Deus, imitar a Deus. Agora, continua sendo difícil, gente. Sabia? Não é fácil. Se a gente lê o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 7, ele vai dizer que as coisas que ele tem vontade de fazer, ele não faz. Já algumas coisas que ele não devia fazer, essas ele faz. Já aconteceu com vocês? Já? De vocês fazerem coisas que não quer fazer e não fazer aquilo que devia? Pois é, a gente luta, né, ainda para que a nossa mente e o nosso coração estejam conformados com a palavra de Deus e não com este século.
né? Lembrando de Romanos capítulo 12, para a gente não conformar nossa mente com o presente século. Sabe por que o apóstolo precisa falar isso o tempo todo, mesmo para crente? Porque é muito difícil viver no mundo. Mas a gente não pode fugir dele. Sim. Entende? A gente não pode, não tem jeito. Lá no passado, na Idade Média, os monges tentaram fazer isso, né? O movimento monástico, ele surge como uma tentativa de isolamento do ser humano, né? Das tentações do mundo, né? Para você se fechar em algum lugar e tal, e estimular a santificação. Só que o problema é que isso não resolve aquilo que está lá dentro, né? Jesus disse que é do coração do homem que vem os nossos piores vícios. Então não adianta, a gente pode subir na montanha mais alta, pode fazer um castelo em volta da nossa, né? E a gente ainda vai continuar lidando com a realidade do pecado que fica ali chicoteando a gente, né? Então assim, a santificação não é só fugir desse mundo, a gente está nele, né? E a gente vai viver a tensão de ter uma nova realidade espiritual, mas viver num mundo que ainda está em ruínas, que sofre os efeitos da queda. E a gente não é chamado para fugir disso, a gente é chamado para enfrentar isso. Sim. Sabe? Enfrentar com coragem e com graça, né? Para ser sal e luz na terra. Não tem jeito da gente ser sal e luz se a gente esconde a luz. Jesus também ilustra, ele fala assim, não coloca um alqueire sobre o velador, né? O alqueire era uma caixinha que era uma espécie de unidade de medida. Se você tem uma coisa que está iluminando a sala, você não vai e coloca uma caixa em cima daquilo, porque senão apaga a luz, né? Então, da mesma maneira, você, eu, nós que somos crentes, nós somos chamados a encarar esse mundão, a lidar com a realidade de um mundo caído, a lidar com a realidade dos pecados que ainda atuam ali no coração da gente, né, e a viver imitando a Deus. Isso é difícil para chuchu, mas Deus dá graça. Amém. Amém. Louvado seja Amém. por isso. Que introdução. Pastor, vamos começar lá em Efésios 4. Vamos. Efésios 4, nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. E aí a pergunta é, que vocação é essa? E como é esse andar digno, por exemplo, numa rotina de 8 horas de trabalho por dia, problemas de relacionamento, tendo que lidar com família? Tá. Então vamos lá. Interessante, né? O apóstolo Paulo, ele tem sempre uma postura assim muito firme e humilde ao mesmo tempo. Ele combina bem essas duas características, né? Ele fez uma explicação maravilhosa da obra celestial, divina, dos planos de Deus, de ter, desde tempos eternos, né, buscado formar um povo para si. É isso que ele está explicando para a gente nos primeiros capítulos de Efésios. Né, a realidade da multiforme, né, glória de Deus, beleza de Deus na vida da igreja. Um povo que Deus quis formar para si. Né, um povo seu, ao qual ele deu fé, né, ao qual ele deu graça, ao qual ele deu salvação. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Então o que ele faz? Ele explica tudo isso para a gente. Tá? É uma explicação maravilhosa, né, da graça de Deus na vida do ser humano. E então, quando ele começa o capítulo 4, né, esse pois que está aqui, né, remete a gente para tudo que ele falou lá atrás. É como se ele estivesse dizendo, olha gente, à luz de tudo que Deus fez, quer dizer, por que Deus fez tudo isso? Porque Deus salvou, porque Deus chamou, porque Deus em Cristo fez um novo povo, porque Deus formou a igreja na terra, né? Um povo que agora tão diferente, mas unidos em Jesus e que desfrutam dessa mesma fé, né? Com base nisto, é isso que ele está falando. Vocês são chamados a andar de modo digno de Deus, né? Vocês são chamados a fazer a vontade de Deus. Aqui é interessante porque se a gente seguir o texto,
ele explica um pouco mais o que é viver essa forma digna. Quer dizer, ele vai explicar isso ao longo dos próximos capítulos, né? Para chegar no ponto em que você, né, traz aqui as 8 horas de trabalho, né? Que por acaso ele vai trabalhar lá na frente, quando ele fala sobre a nossa relação com o trabalho e tudo mais. Ele precisa trazer algumas questões antes, né? Por exemplo, o primeiro argumento dele aqui é para que os crentes vivam em unidade, né? Quer dizer, e esse é um argumento importante porque Deus colocou pessoas muito diferentes juntas, inclusive gentios e judeus, uma coisa totalmente impensável para os judeus, por exemplo, né? E mesmo para os gentios, né? E numa sociedade tão estratificada como aquela, né? Bárbaros, citas, escravos, quer dizer, gente tão diferente uma da outra, e coloca todo mundo junto ali como parte do mesmo povo. Então ele faz um apelo para que essas pessoas andem juntas, né? Elas desfrutem unidade. Então ele começa por aqui. E eu acho que é importante a gente fazer esse destaque, por quê? Porque com isso ele está reforçando o valor da unidade na igreja. Aliás, mais do que isso, ele está reforçando o valor da igreja. O crente não é uma ilha, não é? Ele não vive isolado, ele não deve viver isolado, ele não vive sozinho. A gente precisa um do outro. É o que torna a nossa vida cristã algo muito prático, muito real, é a gente ter o convívio com irmãos nossos, que são pecadores também, é verdade, né? Que têm as suas lutas, mas que, porque desfrutam da mesma fé, um só Senhor, um só batismo, é o segmento do texto, tá? Estão debaixo assim, dessa mesma realidade espiritual, então nós somos chamados a ser unidos. Ele não está falando em uniformidade, mas é unidade, sabe? Uma unidade na graça de Deus por causa daquilo que Deus fez. E isso faz da gente, né, um povo muito diferente, e uma frente unida é sempre muito mais poderosa num mundo assim perigoso, né, do que indivíduos. Então o que a gente consegue aduzir já desse texto aqui? Essa coisa do crente que anda longe da igreja, do tal do desigrejado, que é uma expressão que se inventou, né, que não faz sentido nenhum para o texto bíblico, né? Da vida cristã isolada, nenhuma dessas coisas faz sentido, tá? Ela não tem respaldo bíblico. O que a Bíblia ensina pra gente é que a gente precisa um do outro. Sim. Sabe? Eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha irmã, eu preciso, né, dessa comunidade da fé. São pessoas que vão me amar, que vão cuidar de mim, que vão olhar, né, das minhas necessidades, e eu vou fazer a mesma coisa com elas, né? E acho que ele começa então trazendo essa coisa da unidade da igreja, porque uma vez que a gente tem essa vida plena na comunidade da fé, né, por meio da graça de Deus na igreja, a gente vai ter os recursos para lidar, por exemplo, com as questões do trabalho, com as questões, né, do nosso relacionamento com o mundo lá fora. Então, como que eu vivo de modo digno, né, quando eu saio para o meu trabalho e passo 8 horas lá? Eu começaria dizendo que o meu amor a Deus, ele se manifesta na minha vida na igreja, sabe? Com os recursos da graça de Deus que eu recebo no meio desse povo. Eu sou espiritualmente alimentado pela palavra, pelas orações dos irmãos, sabe? E esse tipo de relacionamento tão pleno que a gente tem na vida da igreja é o que vai ser usado por Deus para trazer as armas, os recursos que a gente precisa para enfrentar a vida. Aí eu vou chegar no meu trabalho, eu vou lidar com a realidade. E se tem uma coisa que se impõe sobre a gente, é a realidade. A gente não foge dela, né? A realidade, ela tem esse poder de se impor. Eu vou ter gente lá que vai tentar talvez puxar meu tapete. Às vezes, dependendo do tamanho da empresa, tem um cara que quer a sua posição, ou tem inveja de você, ou tem ciúme de você. Você vai ter pessoas assim, né? Vai ter gente que não vai gostar de você porque você é crente, né? Porque você não acompanha, às vezes, algumas conversas, você não acompanha algumas programações que o pessoal faz, você não quer fazer junto com eles. E aí eles começam a hostilizar você e vão ficar, né? Talvez você vai ficar um pouco ali marginalizado, né? Isso pode acontecer, né? Ou pode ser que no seu trabalho você tenha algum tipo de orientação para alguma coisa que não seja muito legal.
né? E você vai lá, puxa, eu não posso fazer isso. Isso aqui, né, vai contraria a palavra de Deus, contraria a minha consciência, eu não vou fazer. Né? Então, quando a gente sai para esse mundo, quando a gente sai para essas 8 horas, a realidade se impõe trazendo uma série de dilemas, sabe? De tentações, sabe? Uma série de de dificuldades, obstáculos mesmo, né, para nossa santificação, para a gente viver de modo digno. E aí é que essa nossa unidade na fé junto do povo de Deus faz diferença, sabe? Porque eu sei que na minha comunidade de fé eu tenho outras pessoas que talvez estão passando por essas mesmas dificuldades, com que eu posso conversar. Eu sei que na vida plena da igreja você tem uma beleza assim de pessoas já mais maduras, alguns que estão começando a caminhada. Então eu sei que eu vou encontrar irmãos ou irmãs que talvez já tenham vivido aquela experiência e que podem me dar bons conselhos, entende? Eu sei que se eu estiver passando por situações assim, eu posso ter pessoas que vão orar por mim, entende? Eu sei que eu tenho pessoas que podem me ajudar a lidar com mais sabedoria nessas dificuldades. Então, essa dignidade para a qual a gente é chamado é a dignidade de Cristo, é verdade, né? De uma vida madura em Cristo, mas que encontra um lugar para ser assim, alimentada na igreja local. Tá? Então eu gosto de juntar com essa primeira parte da chamada para uma vida digna, não é? A ideia da unidade do povo de Deus, não é? Porque é nessa realidade da igreja que a gente vai encontrar os recursos e a força de Deus para enfrentar a vida. Amém. E aí, meninas? A gente tava conversando. Como as coisas são, né? A gente tava conversando antes do pastor chegar. Justamente sobre esse ponto, né? E pode citar, por favor, a frase de John Stott que você tinha falado. A unidade da igreja não é uniformidade, mas diversidade em harmonia. Isso. Perfeito. Não, nada acrescentar. Porque eu falei meninas, porque ela justamente tinha falado sobre unidade na igreja. Olha, eu sou pastor, se vocês me deixarem falar, eu vou falando. Acaba... A Maju tinha falado sobre unidade na igreja. Gente, é tanta informação que a mente agora até... Eu até brinquei, pastor, que eu falei que ia falar assim, poxa, a gente tem sinais de igreja às vezes que a gente vê que parece mais de uma torcida organizada, né? Tem o São Paulino e tem o palmeirense. Aí ela tava falando sobre isso, por isso que eu joguei pra ela. Eu tenho dúvida de que o palmeirense devia fazer parte da igreja, tá? São Paulino eu já concordo. Não, mas não, eu vou refazer aqui. O palmeirense tem que fazer parte, como o Jonas, meu amigo, por exemplo, porque é muito pecador, né? Então, para quem peca muito, precisa de muita graça. Então, pronto. Tá aí, Jonas Madureira. Você ouça isso aí. Se arrependa, meu filho. Mas falando um pouco agora sobre essa questão da unidade da igreja, né, pastor? Que a gente, muitas das vezes, acaba vendo uma certa divisão mesmo entre as igrejas. Porque eu sou de denominação tal, porque eu sou, sei lá, sou assembleano, sou batista. Mas não é isso que as escrituras falam, né? Sobre a questão da unidade da igreja, do corpo de Cristo. Então, assim, olhando para esse lado da divisão, quando a Bíblia nos fala para termos uma unidade, para nos portarmos de fato como corpo de Cristo, como que o cristão de fato deve se portar diante desses comportamentos, dessas ondas que surgem de divisão, querendo criar intriga entre as igrejas, enfim. Então, eu vejo assim muito em redes sociais, né? Uhum. Eu acho que elas podem ser uma bênção, porque é um canal de comunicação super poderoso, né? A gente chega nas pessoas e tal, mas também ela pode ser uma pedra de tropeço, né? Quanta gente briga em rede social, puxa vida, o X, né, o Instagram e tal, por causa de doutrina. Eu tô falando dos crentes, tô falando das igrejas agora, sabe? Então a gente vê muita confusão nesse espaço que, né, o que é muito lamentável, muito triste, né? E muitas vezes essas coisas elas são fomentadas por pecados assim muito feios, né? Normalmente, o mais forte deles nas brigas entre denominações e igrejas é a da justiça própria. É a pessoa que se acha mais justa, se acha mais reta, que se acha
mais elevada, porque ela conhece talvez uma doutrina, né, importante das escrituras, e zomba de quem não conhece ou de quem ainda não abraçou certas ideias, né? Então isso é horroroso, né? Mas é uma coisa muito real, acontece muito. A gente vê muita gente de denominações diferentes né, se estranhando, e às vezes dentro da própria denominação e às vezes dentro da própria igreja, né? Eu preciso dizer com muita clareza que em todos esses casos, né, é pecado. É pecado, isso desagrada o Espírito de Deus, né, isso afasta a gente de Deus, né, e isso é um testemunho muito feio de como a igreja deve se comportar. Jesus orou, gente, pela unidade do seu povo. Quando a gente lê o texto de João capítulo 17, um texto tão tocante, né, em que Jesus ele intercede a favor de cada um dos seus discípulos. Isso significa que ele intercedeu por você, por mim, entende? Como parte do corpo dele. Na glória, a gente vai ser um povo só, com as diferenças que a gente tem. Porque a Escritura fala que nós teremos povos de várias tribos, línguas, né? Etnias diferentes. Então você tem uma diversidade humana, né, que está debaixo de uma realidade espiritual só, né? Então é muito trágico quando a gente não consegue buscar essa unidade, não é? E quando a gente se afasta uns dos outros mais pelas diferenças, não é, do que quando a gente se une em torno da unidade, daquilo que realmente nos traz juntos. E o que nos traz juntos, então? Que talvez deveria ser o grande foco da nossa atenção para responder a sua pergunta. É Cristo, é o Evangelho de Cristo. Está aí um ponto de partida muito bom. Sim. Nós desfrutamos de uma realidade espiritual maravilhosa, que é a regeneração que a gente encontra em Jesus, né, pela mensagem do Evangelho. É uma mensagem que precisa ser mantida na sua pureza e que é poderosa para salvar, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que ele não se vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se o Evangelho, então, é esse poder de Deus, ele deve ser o grande elemento unificador, sim, dos crentes. É verdade, e aí é uma outra conversa, né, que especialmente na Reforma, século XVI, com o rompimento com a Igreja Católica, né, começam a surgir ênfases diferentes entre os reformadores que acabaram resultando na separação, né, de denominações e no surgimento de novas denominações, né, os batistas, presbiterianos, os congregacionais, né, os anglicanos, eles surgem ali, e depois a partir desses ainda outras e outras vão surgindo e tal, e isso foi meio que separando, né, por conta de ênfases e até ensinos que distinguem uma da outra. Mas, pelo menos em rigor, todos os crentes verdadeiros precisam concordar em algumas coisas assim que são muito essenciais. Cristo, Evangelho, Escritura, sabe, graça, Espírito Santo. Há coisas que estão acima das denominações, sabe, das diferenças, que nos unem. E talvez uma maneira da gente desfrutar melhor dessa unidade é olhar mais para aquilo que nos une do que para aquilo que nos separa, sabe? E isso é um esforço intencional, sabe? Porque eu preciso desejar isso no coração. Porque senão é fácil a gente achar aquilo que separa a gente um do outro. E tem um segundo ponto sobre isso, que aí eu volto para a questão da justiça própria. Uma das coisas que separam, né, crente de crente, especialmente em questões denominacionais e tal, como eu usei essa palavra ênfase, né, ou ensinos diferentes, é a presunção de que aquilo que eu sei é melhor e é superior àquilo que o outro sabe. E talvez em alguma medida até seja mesmo, porque existem ensinos que são errados, sabe? A própria Bíblia vai mostrar que haviam crentes que tinham, né, graus diferentes de maturidade na fé. Quando a gente segue lendo Efésios capítulo 4, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que nós somos chamados a uma estatura, né,
E aqui essa estatura tem a ver com maturidade. Então, existem estágios de maturidade, mas o crente maduro, ele não vai pegar aquilo que Deus deu para ele e usar aquilo como se fosse uma virtude dele, sabe? Alguma coisa que ele tem que faz dele alguém melhor do que o outro que ainda não tem. Pelo amor de Deus, tudo que a gente recebeu é graça. Então, se eu sei alguma coisa que talvez um outro irmão não saiba, eu não vou usar isso como uma arma para zombar desse irmão ou para dizer que ele é, sei lá, que ele é um herege e tal, e que eu que sou ortodoxo. Não é isso. É o que a gente... Olha, até Machado de Assis, que nem crente era, tem uma frase muito interessante em uma das obras dele que diz assim, não basta ter razão, cumpre saber tê-la. Então, se Deus me deu a graça de conhecer, sei lá, eu vou pensar na minha tradição, que eu sou da teologia reformada, né? Conhecer as doutrinas da graça, que eu vou fazer com essas doutrinas? Eu vou olhar para o cara que ainda não conhece e falar, pô, esse cara não sabe nada e tal, e eu lá brigar com ele na internet? Ou eu vou me entusiasmar tanto com aquilo, eu creio tanto naquilo que eu vou ensinar, vou proclamar, vou falar, vou chamar de uma forma afirmativa, positiva, entende? Vou orar, pedir para que Deus dê essa maturidade, talvez para o irmão que ainda não tenha. Se a gente orar mais uns pelos outros, provavelmente a gente vai brigar menos, sabe? E se a gente entender que aquilo que a gente recebeu é graça, talvez a gente vai ser um pouquinho mais gracioso quando a gente perceber que alguma pessoa talvez ainda não tenha aquele mesmo grau de conhecimento ou de maturidade na fé, entende? E aí a gente não vai ficar brigando o tempo todo, né? A gente vai tentar ajudar o outro a levantar. É isso. Perfeito. Posso fazer uma pergunta ainda Claro. nesse tópico? Um ponto que o senhor tocou foi justamente das redes sociais. E hoje em dia nas redes sociais, infelizmente, a gente vê muitas Não esquece o coisas... microfone não, tá? Infelizmente, nas redes sociais, a gente vê muitas coisas absurdas. Sim, tem mesmo. Igrejas que abertamente falam que não leem o Antigo Testamento. Igrejas que abertamente falam que precisam seguir uma paleta de cores, de roupa. Um lifestyle. Um lifestyle. Enfim, e assim por diante. Então, como a gente lida com o limite entre aceitar que há diversidade no corpo, e isso agrada a Deus, a diversidade, mas também entender que existem igrejas que realmente estão rejeitando a palavra do Senhor. Sim. Então, como lidar com essa diversidade que é saudável e agrada a Deus, e qual é o limite disso, né? Sim, há limites, e acho que é um ponto importante que você tocou, porque isso não é uma novidade também, né? A gente, se olhar as epístolas, a gente vai ver uma série de exortações, né, sobre um tipo de ensino que pode ser destrutivo, né? Por exemplo, pega a epístola aos Gálatas. É interessante que as epístolas do Novo Testamento, elas têm um padrão, né? Que é a saudação, que é uma palavra de louvor, e depois, né, uma instrução doutrinária e tal, e depois algumas aplicações éticas. Gálatas segue essa linha, mas o que você não encontra lá é palavra de louvor. O apóstolo Paulo, ele está tão preocupado com o que está acontecendo nas igrejas da região da Galácia, que ele chegando. Ele já chega e fala assim, gente, que loucura, time out aqui, né? O que está acontecendo? Né? Gálatas insensatos. Ele usa palavras duras, porque ele viu que a ameaça que rondava aquela igreja era uma ameaça tão grande que poderia destruir aquela igreja, entende? Então, isso é importante a gente perceber que na Escritura a gente tem mesmo, em alguns momentos, um tipo de exortação mais forte quando algumas doutrinas essenciais estão em jogo. Nesse caso da igreja aos Gálatas, era a suficiência de Cristo para a salvação, né? Ele fala, por exemplo, logo nos primeiros versos, verso 6, capítulo 1, verso 6 em diante ali, né, que eles estavam ensinando
eles estavam dando ouvidos a um outro evangelho, diferente daquele que ele tinha pregado. Ele falou assim, se até um anjo vier e pregar um evangelho diferente do que eu preguei, que seja maldito. Ele usa a palavra mais forte que tem nas Escrituras. Né? Então, olha só, a exortação dele é muito séria. Né? Por quê? Porque tocou em algo que não pode tocar. Não pode. Se você tira o evangelho da igreja, você tirou o maior tesouro da igreja. Sim. Entende? Então, e ali nesse caso, eram pessoas até piedosas. Alguns judeus chegaram lá, judeus cristãos, começaram a dizer, olha, sim, você precisa crer em Cristo para ser salvo, mas você também precisa se circuncidar, você precisa seguir a dieta kosher dos judeus, etc. E o apóstolo Paulo falou assim, não, pode parar. Ó, chega. Isso não, gente. É só Cristo. Só Cristo. Tá? Então, ele vai fazer toda assim, uma orientação para os irmãos, mas ele nem dá uma palavra de louvor àqueles irmãos, porque ali eles estavam tocando uma coisa muito séria. Você vai para a Epístola aos Colossenses, não é muito diferente, embora ali ele é um pouco mais simpático, né? Ele vai, agradece, fala dos irmãos, né? Fala de Epáfras, etc. Que plantou aquela igreja, fala que tem vontade de conhecer os irmãos e tal, mas aí ele desce a mamona. Por quê? Tem uma heresia estranha pra caramba, uma coisa assim que é uma doutrina judaizante misturada com gnosticismo, e os caras estavam seguindo aquilo. Ele disse assim, gente, pode parar. Isso aqui não. Cristo é supremo, ele é superior a todas essas coisas. Vocês não precisam desses rudimentos mais, tá? Você vai lá na epístola Judas, é uma palavra também forte, né, contra um tipo de ensino que pode ser destrutivo para a igreja. Então, eu estou dando esses exemplos assim de forma bem assim, né, enfática aqui, detalhada, para mostrar que sim, existem casos em que a saúde espiritual da igreja pode ser muito comprometida, né, e o cristão precisa ter discernimento. Ele precisa entender que há coisas que as igrejas podem fazer que vão afastar as igrejas, as pessoas, os irmãos de Deus, vão afastar da palavra, né? E precisam estar muito atentos para isto. Eu tenho dúvidas, porém, se a rede social é o lugar para você fazer esse tipo de manifestação. Entende? Por quê? Porque ali pode ser que ele é um megafone, ele é um lugar assim onde você consegue, né? Você consegue falar para muitas pessoas. Mas não é um lugar onde você consegue amar as pessoas, realmente. As pessoas, elas são números, são likes, elas são algoritmos, entende? E isso pode ser uma coisa meio estranha, até um pouco sedutora. Você acha que está fazendo uma grande diferença e tudo, mas você nem sabe quem são aquelas pessoas, não conhece a história delas. Por isso que eu creio que o ensino precioso mesmo sobre o valor da doutrina, ele precisa acontecer na vida da igreja. Entende? Ali é o lugar onde eu tenho um pacto de amor e de cuidado com as pessoas, e eu vou poder alertá-las. Entende? Então eu acho que o lugar onde a gente legítimo para ensino robusto é a igreja. A rede social pode ser esse megafone, pode ser essa janela, né, que mostra alguma coisa, acho que sim, mas há limites. E o que eu penso é que talvez um certo cuidado precisa ser tomado, porque senão você vai ver só confusão e briga lá. Sim, né? Porque a igreja tem a parede cor-de-rosa, não, a outra tem parede preta, a outra tem parede amarela com bolinha branca. Né? E fica uma confusão em torno desse tipo de estética, por exemplo, que, aliás, muito ruim mesmo, né? Eu concordo que não é muito bonito, mas você vê, fica ali só em torno dessas questões, você não sabe quem é a outra pessoa que está do outro lado, não tem uma relação com ela, entende? E às vezes o que está insuflando aquilo são, né, os muitos números que aquilo atrai. Sim. E isso pode ser perigoso. Então, eu acho que o lugar é a igreja, é no discipulado, sabe? É na pregação, é na relação que a gente tem uns com os outros, que a gente fortalece a igreja, que a gente fortalece os irmãos para que eles tenham cuidado para não ser enredados em falsa doutrina. Entende? E talvez um espaço assim como esse, em que a gente está conversando, né, uma conversa mais séria, está olhando a Bíblia, a gente possa levantar algumas questões assim, né? E ajudar as pessoas a pensarem um pouco nisso. Mas acho que o cuidado para que isso não vire só um cabo de guerra, entende? É muito importante. Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim, respondi. Basicamente, não adianta ficar dando like e reagindo a esses vídeos de muitas pessoas hoje no meio cristão
só pegam, né, trechos de pregações ou imagens, enfim, de igrejas e viralizam em cima disso, mas aí fica só naquela câmara de eco, né? É isso. Olha só como essa igreja é errada, olha só como essa igreja é errada, só apontando o dedo para outra igreja e para os erros doutrinários, né, que de fato são erros, mas as pessoas que estão naquela igreja não vão ser tocadas por aquilo, né? Não. Porque não é uma exortação. Não. É só uma maneira de viralizar rapidamente nas redes sociais em cima de um escândalo. Pronto, acho que você resumiu muito bem. Falou melhor do que eu podia dizer aqui. Mas, sabe que quando a gente vai para Mateus 18, Jesus está ensinando sobre disciplina, né? E eu acho bonito o jeito como ele ensina, porque ele vai dizer que se alguém pecar contra a gente, a gente... Primeiro que o padrão é divino, né? Interessante que normalmente qualquer relacionamento assim, quando alguém erra com a gente espera que essa pessoa que errou é que venha falar com a gente, não é isso? Sim. Não, o cara errou comigo, então vou esperar o cara vem aqui pedir desculpa e tal, né? Mas na escritura não é assim. Por exemplo, a gente peca contra Deus e é Deus que vem buscar a gente. E quando alguém peca contra a gente, é a gente que vai buscar o cara que pecou. Jesus ensina isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá falar com ele. Aí olha só o que o texto diz. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E aqui é um ponto importante, né? Primeiro que não é para ganhar do irmão. Ele não está chamando a gente para só vencer um debate. Porque depois que você vence o debate, beleza. E aí? O cara está lá e está derrotado. Você saiu vitorioso, tá? E aí? E agora? O que vai ser daquela pessoa lá? Verdade. Entendeu? Então, a ideia não é ganhar da pessoa, é ganhar a pessoa. E ganhar a pessoa não é fácil. Né? Significa que você vai conversar, que você vai ser humilde, que você vai ajudar, que você vai mostrar que ela errou com você, mas você está disposto a perdoar. Esse tipo de coisa. É um padrão bem contra-intuitivo, né? Então, assim, esse é o padrão de Jesus. É o padrão de Deus. É a gente ir lá e buscar a pessoa para ganhar a pessoa. Então, não é ganhar dela. E acho que isso ensina muito pra gente como que deve ser, não só nos relacionamentos próximos que a gente tem na igreja, mas com outros crentes também, né? Tentar ganhar o irmão e não do irmão. E acho que isso vai mudar a nossa abordagem. Isso que eu acho. Foi um ótimo ponto para eu avançar um pouco mais. Vamos lá. Entrando no capítulo 5, tem aquele primeiro trecho que o senhor já citou, que é ser de imitadores como eu sou de Cristo, né? Mas depois Paulo vai começar a pontuar alguns comportamentos que não são recomendados para aqueles que estão em Cristo. E aí, falando sobre ganhar o amigo, ganhar a pessoa, como a gente consegue olhar para esse tipo de comportamento que ele fala, por exemplo, no versículo 11, ele fala: não vos associei às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. E ele fala também antes sobre nem baixeza, nem conversa tola, nem graças indecentes, no versículo 4. Que são coisas que são, aos olhos da cultura do mundo, normais. Para os nossos olhos, não são normais. Porém, a gente vivendo uma vida no mundo, não a par dele, a gente tem relacionamentos com pessoas que não estão na nossa seara, que não têm as nossas lentes para enxergar como a gente enxerga. Como a gente viver segundo a condenar tudo isso aqui, sem que a gente propriamente precise assim, condenar a pessoa de fato, ou bater nela de certa forma. Lembra de Daniel e seus amigos lá na Babilônia? Que eles viveram na corte de Nabucodonosor e não se contaminaram, nem com os alimentos impuros e nem com aquela cultura pagã. Parece que ali a gente tem um bom paradigma, né? A gente pode abençoar até as pessoas ao nosso redor. E aqui a maneira da gente abençoar ele vai explicar logo em seguida, né? Seja com as nossas famílias cristãs, que vão funcionar até como um bom modelo para outras famílias, maneira como a gente lida com os nossos cônjuges, maneira como a gente cuida dos nossos filhos, a forma como a gente se comporta no trabalho, né? Refletindo a luz de Jesus, agindo sempre com integridade, de forma digna,
arrependendo de erros, reparando as coisas quando a gente puder. Esse modelo da vida cristã acaba sendo uma influência muito positiva na sociedade, né? E então é isso que Daniel e seus amigos fizeram, né? É isso que José fez lá no Egito, e a gente tem vários outros exemplos assim, né, de homens de Deus, mulheres de Deus que viveram em contextos muito pagãos, né, e que foram assim exemplares. Porque o fato de a gente viver nesse meio e conviver com pessoas que não compartilham, né, da nossa fé e dos valores da nossa fé, não significa que a gente tenha de viver como elas vivem, entende? Acho que é isso que o apóstolo tá ensinando aqui, tá lembrando, falou assim, olha gente, vocês já fizeram essas coisas, mas elas não são o estilo de vida do crente, né? Elas vão ser sempre uma tentação para você. É isso que ele está dizendo. Porque algumas dessas coisas vocês praticavam, outras estão lá dentro da raiz pecaminosa do coração. Tem coisas que às vezes são pecaminosas que dá vontade de fazer, né? Você precisa suprimir isso, você precisa, né, matar literalmente, mortificar, né? Romanos 8,13, mortificar os feitos da carne. Matar essas coisas, né? E ainda assim, você continua sendo você, entende? De repente você tem um pai ou uma mãe que não é crente, né? Então você está lá, você está debaixo do mesmo teto, né? Você está debaixo do mesmo convívio. Você vai ter alguns momentos bons com essa pessoa, mas também vai ter alguns momentos tensos, né? Nesses momentos tensos, o que o apóstolo Paulo está falando é que você não pode ceder, entende? E acompanhar, de repente, um tipo de mentalidade, de linguagem, sabe, de ideia, que é mundano, que não combina com o crente, que não tem a ver com Jesus. É nessa hora que você vai precisar resistir, né? Nessa hora que você vai precisar falar, não, isso aqui, até aqui eu vou, mas daqui para frente eu não posso ir, entende? Eu acho que é um pouco disso que o apóstolo está tentando ajudar aqui o crente lá em Éfeso a perceber, né? Ó, lembra essa linguagem, essas pessoas essas conversas que vocês tinham, isso ainda para ter mais. Agora, não significa que a gente não possa amar as pessoas, que a gente não possa ter um bom convívio com elas, que a gente não possa ter coisas em comum, sabe? A gente precisa ter cuidados, né? E a gente precisa impor limites. O crente precisa ser capaz de impor limites. Muito importante. Né? Você viu, por exemplo, quando João e Pedro foram presos lá no Sinédrio, né? Eles estavam submetidos àquela autoridade civil e respeitaram aqueles homens, sacerdote e tal. Mas eles disseram, você não pode mais pregar Jesus. Ele falou assim, isso não. Isso aí eu não vou ouvir, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Aí os caras desceram o chicote nas costas deles e eles saíram glorificando a Deus porque eles apanharam, né, por causa do nome de Cristo, né? Sim. Tudo bem, você pode bater, mas esse é um limite. Eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus porque você está mandando. Mesmo que eu reconheça a sua autoridade. Ela é uma autoridade que está submetida a uma autoridade maior. Nós todos estamos submetidos a uma autoridade maior. E é isso que a gente precisa lembrar o tempo todo. Especialmente quando a gente se vê assim, secado de tentações, secado de pressões, né? Da nossa vida antiga ou das pessoas do nosso convívio. Faz sentido? Muita coisa, com certeza. Vocês querem falar alguma coisa? Nesse mês, né, nós temos um clube do livro, organizado pela juventude, e nesse mês de agosto nós estávamos lendo Esther na Casa da Pérsia, né, do Sim. Emílio Garófalo. Querido Emílio. A gente publicou esse livro lá pela Fiel. Muito bom esse livro. Nós estávamos relendo, na verdade, porque já lemos, e aí por voto a galera escolheu reler. Muito bom. Porque é excelente. E justamente fala de um tema muito importante, né, que é como viver, né, basicamente o que nós estamos conversando aqui, como o cristão deve viver no mundo, né? Então nós somos esse exemplo, né? Assim Isso. como Esther, nós nascemos na Pérsia. A vida no exílio, né? A vida no exílio, exatamente. Nós não somos como Daniel, que nasceu em Israel, né? Nessa Isso. terra santa, e fomos retirados dali, mas pelo contrário, nós nascemos já na terra pagã. Exatamente. Então, como viver, né? E o que eu ia chamar a atenção, né, complementando a pergunta do Pedro, é que bem no finalzinho do livro de Esther, né, que, bom, se você não lembra da história de Esther, leia o livro de Esther lá na Bíblia, só rapidinho, né, um livro curto, mas lá no final da história, né, quando o povo judeu consegue, né, se livrar daquela matança, o que a gente vê é que os outros, né, os estrangeiros, os persas, eles se alegram com a vitória dos judeus e eles até se voltam para o lado dos judeus, ajudando, né, naquele momento. E o nome de Deus é glorificado por meio disso. Então, como que no meio, né, desse mundo caído, no meio, né, da nossa vida na Pérsia,
a gente, muitas das vezes, só vivendo de um modo, voltando para a gente estava conversando no início, né, sobre esse viver de acordo com o padrão de Deus, viver uma vida agradável a Deus, os outros automaticamente podem glorificar o nome de Deus pelo nosso testemunho, né, pela nossa vida. Então, assim como aconteceu ali na casa da Pérsia, que Deus deu o livramento de forma milagrosa, e o nome dele foi glorificado, né, não foi o nome de Esté, o nome de Mardoqueu, claro, eles tiveram ali também as recompensas, mas acima de tudo o nome de Deus foi glorificado. Então, esse é o padrão que a gente deve seguir, né, nesse mundo caído, fazer com que a nossa vida ajude os outros que estão ao nosso redor a também glorificar o nome de Deus. Né? Amém. Boa palavra. Amém. Amém. A gente glória avança, a Deus. então. A gente avança. Pastor, no versículo, mesmo capítulo 5, Sim. tem o versículo 15 e 16, que ele diz o seguinte: portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Na versão, acho que Almeida atualizada, que acho que é a versão que a gente usa aqui, é a versão que a gente usa aqui, tem remir o tempo. Uhum. E eu queria saber do senhor o que seria esse remir o tempo. Essa palavra, ela vem da ideia de pagamento, né? É como se você tivesse um valor, né, de uma dívida, alguma coisa para pagar, né? E aí você paga a dívida, você remiu, né, a dívida. Então ele usa esta linguagem, né, para dizer que o nosso tempo é curto, ele é inelástico, a gente não consegue aumentar o tempo, né? Ele é limitado na sua demanda, né? E ele é escasso, ele vai passando, tá? Então, remir o tempo é a gente saber que ele tem um valor, né? E que a gente precisa cuidar desse tempo que a gente tem. A gente não sabe o dia de amanhã. Tiago diz isso na epístola dele. A gente pode fazer planos segundo a vontade de Deus, mas a gente não sabe de amanhã, né? Então, remir o tempo é entender que nós estamos lidando com uma coisa que está fora do nosso controle, que é escassa e que a gente precisa valorizar muito bem, né? Fazer um bom uso do tempo que a gente tem, né? E não perder tempo, talvez com coisas, seja com atividades nossas, né? Com conversas, né? É oportuno para essa geração, né? Falar de aproveitar sabe aproveitamento porque de tempo. Né? Esse é um problema muito sério. Acho que é uma tentação para todas as gerações. Eu sou geração X. Então, depois da minha veio a Millennium, depois veio a Z, depois agora está a Alpha, né? E eu lido com as mesmas dificuldades que talvez a Alpha lida, no sentido de que eu preciso... eu estou aqui, eu estou vivendo, então eu também preciso cuidar do meu tempo. Nem vou dizer que é uma questão só geracional, embora eu admito que tem sim, né? Talvez mais ou menos dificuldades para certas gerações. Mas é uma luta para todos nós, fazer bom uso do tempo. E a gente vive um tempo, uma época, né, da vida de muitas facilidades. Muitas facilidades. Há um sentido em que a gente consegue fazer muito mais coisas do que a gente era capaz de fazer há 30 anos. A nossa comunicação hoje ela é muito veloz. Né? A gente tem o WhatsApp aqui, enquanto estou conversando, a gente é capaz até de ver, né, o que está rolando no WhatsApp, ver o que está rolando em alguma rede social. Em todos os lugares assim, né, em que há algum tipo de possibilidade de comunicação, né, a gente pode estar falando com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E até resolvendo coisas. Isso é uma coisa que a gente não fazia antes. Então, nesse sentido, parece que teve um ganho. Mas houve perdas também. No sentido de que as nossas conversas ficaram mais superficiais, mais triviais, menos profundas, né? E às vezes menos significativas. E a gente começou a desvalorizar, então, a palavra, né? E às vezes o tempo necessário para amadurecer ideias
A gente quer fazer tudo muito rápido, a gente não dá tempo de maturidade das ideias, entende? Uhum. Então, esse é um problema. E que aprender a remir o tempo significa lidar com esse problema. Quer ver uma outra coisa das facilidades que a gente tem? É que hoje, uma sociedade altamente visual como a nossa, a gente tem tantos estímulos que a gente pode ficar indolente para com eles. Por exemplo, pensa aí no quanto de streamings que a gente tem hoje. Sim, Né? A pessoa hoje passa mais tempo para escolher, às vezes, um programa para assistir e fica perdida naquilo. Né? Antigamente, no meu tempo, você tinha um VHSzinho lá, você botava num canal, alguém fazia uma grade de programação e escolhia o que você ia assistir, praticamente. Você só podia mudar a estação. 3, 4 estações no máximo. Né? E você tinha lá, você queria ver um filme, é uma vez por semana que passa, que tem um dia e um horário que passa o filme. Agora você tem literalmente centenas que você pode escolher, e aí você passa ali muito tempo para tentar achar um programa, alguma coisa, e aí você viu que você perdeu aquele tempo para escolher, depois perdeu o tempo para assistir, né? Então a gente ficou indolente, porque a gente tem muita facilidade, e a gente tem tudo muito fácil na mão, é tudo muito rápido, é fast food, sabe? Quer dizer, antigamente as pessoas elas iam cortar lenha para poder aquecer o fogo para poder comer, né? Agora é tudo muito rápido, sabe? E eu acho que essa facilidade da nossa vida assim urbana, moderna, trouxe também uma certa indolência na maneira como a gente lida com o tempo, entende? E eu não sei se isso é muito positivo. Eu acho que o apóstolo Paulo faz um desafio para o seu tempo lá atrás, mas que serve muito para a gente aqui, né? De remir o tempo, de entender a escassez, a inelasticidade do tempo. Né? Eu não consigo aumentar, esticar meu tempo. Eu preciso usar bem esse pouco tempo que Deus me deu, sabe? Usar bem, usar de forma edificante, de forma que ajude outras pessoas, de forma que, né, eu não me submeta a minha mente, né, a ideias mundanas, o tempo todo, às vezes perdendo tempo com redes sociais, com muita programação do entretenimento. Né? E que tem o seu lugar, tem sim, né? Acho que faz parte da ordem criada a gente curtir as coisas que a gente é capaz de criar, mas a gente fazer isso com discernimento, sabe? Com um senso estético. Esse senso estético vai dizer o que é bonito e o que é feio, o que é bom, o que é mal, sabe? O que é belo, né? O que é feio e o que é falso e do que é verdadeiro. Esse é o nosso senso estético, precisa dar isso pra gente, né? Pra gente poder dizer, isso aqui não é legal, eu não vou gastar meu tempo com isso. Opa, isso aqui é uma coisa bonita, eu acho que eu posso, né, aprender essa música, né, eu posso, de repente, ver essa peça de teatro, alguma coisa assim. E saber fazer isso para poder usar bem o tempo que a gente tem. É engraçado que o que me pega muito nesse texto é literalmente me colocar fazendo esse transporte de quando ele está falando isso para o nosso tempo presente e falar, cara, ele falava de remir o tempo num tempo que para a gente parecia que eles tinham muito tempo. E aí, tipo assim, tu fala assim, cara, se ele já precisava remir o tempo naquela época, o que a gente tá perdendo muito tempo hoje? Fala assim, tipo, tá esmiuçando. Interessante que ele conclui, porque os dias são maus. Os dias são maus. Né? O dia ali é bem natural, é do nascer ao pôr do sol, né? Então, ele tá falando mesmo da passagem do tempo, né? No período que a gente tem das horas entre o nascer e o pôr do sol, coisas más estão acontecendo. Então, toma cuidado com a maneira como você usa o seu tempo. Acho que o apóstolo Paulo está dando um bom conselho para todos nós aqui. Sim, Amém. com certeza. Né? E aí, meninas? Eu gosto que elas se olham assim, assim, Não, é que eu quero esse inteiro, porque eu já falei muito. Esse termo, né, remir o tempo, sobre que o apóstolo Paulo falou sobre aproveitar o tempo, né? Como o Pedro falou, é muito pertinente aos dias atuais e, ao mesmo tempo, a gente vive nesse paradigma, né? Porque a gente tem tantas facilidades, então a gente deveria ter um dia que a gente consegue resolver tudo em, sei lá, 1 hora. Porque, né, se eu preciso comprar alguma coisa, eu nem preciso ir na rua. Eu só entro na internet rapidinho, compro e já acabei. Se eu preciso falar com alguém, eu não preciso bater na porta da fulana para falar. Eu mando uma mensagem e já acabei. Então, o nosso dia
a gente tem esse potencial de aproveitar muito melhor o nosso tempo e sobrar muito mais tempo para a gente fazer aquilo que realmente nos enriquece, né? Mas a gente faz exatamente o contrário. A gente se sente como se antigamente as pessoas viviam de uma maneira muito mais calma. Uhum. Aí tem as pessoas, né, com aquele sentimento nostálgico de, Verdade. eu quero voltar pra roça. Minha avó lavando Porque a calçada. as Sim. pessoas aproveitavam muito mais. Sabe que você falou de gerações? Uhum. Tenho notado uma coisa que, especialmente essa geração Z, Alpha, parece que tem feito um movimento de retorno para algumas dessas coisas assim, mais, sabe, mais um movimento até um pouco mais conservador e voltando para algumas coisas que a gente tinha lá atrás e que parece que se perderam, né? Sim. Talvez sair um pouco mais na internet, Uhum. atividades mais lúdicas, sabe? Parece que tem tido assim um certo anseio, Sim. um certo Sim. anelo de um grupo crescente de jovens, bem jovenzinhos, que já não querem mais isso aqui, porque Sim. estão fartos. Eu tava lendo, acho que na Forbes, que um grupo de pais americanos, eles instalaram de volta os telefones convencionais, né? Os telefones residenciais, para que os filhos tenham essa interação de marcar encontro e tudo mais, de forma mais sem estar com o celular, porque, querendo ou não, o acesso ao telefone muito cedo para eles lá, não só para eles, mas para o mundo todo, tem sido muitos problemas, como a gente tem visto com o caso desses jogos aí, Roblox, essas coisas que tem tido muito acesso às crianças a pedofilia, esses casos assim. Então eles estão retirando e botando outro acesso aqui para uma outra coisa também que muita gente tem feito é parado de usar o fone Bluetooth. Estão começando a voltar a usar também com fio, sabe? O telefone que bota um dispositivo só pra música, sabe? Sem Tipo ser o MP3, celular. É um dispositivo só pra música. Então a gente volta muita coisa pra gente tentar desassociar dessa cultura de muita tecnologia, né? Mas nós cristãos temos, né, na Bíblia, Uhum. muito claro que o problema não é o tempo, não é o Sim. momento Sim. histórico. Não. Porque... Em todos os tempos, né? Exatamente. Paulo, por exemplo, né, como o pastor mencionou antes, falando, né, malhando lá os Gálatas, falando dos problemas lá vividos em Colosso. Uhum. Então, problemas sempre existiram. Então, Sim. tem alguns cristãos Enquanto que estivermos falam na isso. Babilônia, vai ter problema. Pois É verdade. exatamente. O problema não é o tempo histórico, mas sim o mundo. Né? O problema é o pecado. Então, enquanto a gente viver nesse mundo, nesse mundo caído, né, a gente vai enfrentar diversos problemas. Então, como cristãos, a gente tem que ter um pouco cuidado com esse movimento saudosista, Uhum. sabe? De não achar que o problema está no nosso momento de agora. Porque problemas sempre tiveram. Então, inclusive, muitos problemas que a gente passa hoje, se a gente abrir a Bíblia, a gente vai ver Sim. a igreja vivendo lá no primeiro século. Então, o que a gente deve fazer é exatamente como Paulo diz, saber aproveitar o nosso tempo, mas ter esse cuidado de não ficar muito apegado, achando, porque senão a gente acaba achando que a solução só está nessa mudar terra, algumas né? É coisas. só a Sim. gente mudar do digital cenário. para o analógico, é só a gente mudar, enfim, o nosso modo de vida. Quando existe algo muito mais fundamental e elementar. A mudança que precisa acontecer é do coração de pedra para o coração de carne. Exatamente. Isso aí. É verdade. Pastor, entrando agora no último capítulo, e eu tô conseguindo correr. Capítulo 6, Paulo vai falar sobre vida familiar, né? Sim. E guerra espiritual. Há uma relação entre esses dois momentos que ele vai falar, vida familiar, guerra espiritual, batalha espiritual. Como correlacionar isso? Eu penso que sim, mas eu até diria que ele conclui lembrando que o inimigo existe, que ele é real, que ele odeia os crentes, né? E que ele ataca, né? Que ele fere, à luz de tudo mais que ele falou, né? Inclusive das demais relações, além das familiares, profissionais, a nossa vida na igreja. O inimigo está aí, né? E ele vai atacar, ele odeia o povo de Deus. E a gente não deve... acho que a gente não pode ser ingênuo, né, sobre a ação do diabo, nem cético. O diabo ele gosta de quem ou gosta muito dele ou de quem não gosta nada dele, no sentido assim de achar que ele não existe, né?
ele gosta de quem acha que ele não existe ou de que ele não age. Ele gosta de gente assim. E ele gosta também daqueles, aí são poucos, né, que gostam demais dele, que seguem, que fazem, né, seus cultos pagãos, etc. e tal. Esses dois grupos de pessoas acho que deixam o diabo bastante confortável. E o apóstolo Paulo está chamando todo crente a não ser nenhum e nem outro, né? Nem seguidor do diabo e nem um ignorante sobre o diabo, né? Ele existe e ele quer destruir a família. Sim. Ele quer destruir as relações familiares, né? É só a gente olhar a nossa própria sociedade. A sociedade do apóstolo Paulo era assim também. A nossa não é diferente. O que está em voga, presente nas grandes mídias e até mesmo em partes importantes da sociedade e do mundo político brasileiro, né, atenta contra o princípio bíblico de família, entende? Isso está lá, o aborto, uma destruição da vida e da vida familiar, né? Os relacionamentos superficiais que atentam contra o casamento, o adultério, a fornicação, tantas coisas, né, que arrebentam com a família. E o diabo vai agir nessas áreas, né? Mas ele vai agir em outras áreas. Ele vai agir nas áreas das tentações de que a pessoa torne sua carreira, por exemplo, uma espécie de ídolo, né? Que aquilo seja a grande razão dela viver, né? Ele vai agir também nos relacionamentos para afastar as pessoas umas das outras. Então a batalha espiritual existe, ela é real, o diabo é real. Ele age contra o ser humano, né? Ele odeia o ser humano, ele age contra o ser humano. Ele é capaz de perturbar muitos seres humanos, a ponto até de exercer uma influência muito poderosa sobre eles. Mas ele não é capaz de exercer esse tipo de poder sobre os crentes. Não é? E a Escritura ensina que o crente ele precisa resistir ao diabo e ele vai fugir da presença do crente. Né? Então há uma distinção entre aquilo que o diabo pode fazer com um incrédulo e aquilo que ele pode fazer com o crente. Mas com o crente ele pode perturbar, como ele perturbou Jó, né? Debaixo da permissão de Deus. Pode. E por isso o apóstolo Paulo chama a gente a não ser ignorante sobre isso, e aí ele usa toda essa ilustração. Ele estava preso, como a gente sabe, né? Capítulo 4 diz isso, ele está em algemas. É muito provável que quando ele escreve essa epístola, ele olha para o lado, ele vê um centurião, né? E aí ele vê toda aquela, né, aquela vestimenta do centurião. Ele usa aquilo como uma ilustração, o escudo, o capacete, a espada, né, para ajudar a gente a entender aquilo que Deus dá para a gente enfrentar o diabo, né? E aí isso vai ser expressão de graça de Deus na nossa vida familiar. É lembrar que às vezes o diabo vai agir ali e a gente precisa estar preparado para isso, protegido disso, pela capacete da salvação, né? Pela espada da palavra, né? E a espada não é só um instrumento de defesa, é um instrumento de ataque também, né? Então, a palavra de Deus é o tipo de coisa que vai atacar o diabo, né? Ele usa a palavra distorcida com Jesus e Jesus usa a palavra bem interpretada para afastar o diabo, lembra? Quando ele cita Deuteronômio, por exemplo, né? Então, eu penso que o apóstolo fecha com essa passagem para ajudar a gente a entender todas as relações que ele ensina a gente aqui, né? À luz também de uma batalha espiritual real que existe e que a gente não pode ser ignorante dela. Tocando ainda nesse assunto, tem uma questão, eu não sei se chegou a comentar, que tem pessoas que acabam vendo o diabo em tudo. Sim. E esse é uma ponta também que é bom a gente conversar, porque ele vai falar no último, acho que é o último versículo, não, versículo 12, ele fala, porque não temos que lutar contra, porque não temos que lutar. Nossa luta não é contra sangue e carne. Isso aí. E sim contra principados e potestades. Como dimensionar isso para que a gente também só não tenha essa visão sempre assim, tipo, tudo é demônio, como trazer para a vida prática, tendo uma pé no chão, assim, ó. Opa,
tem isso aqui, tem aquele movimento ali, pode ser espiritual de uma forma, pode não ser, pode ser só um erro seu mesmo, que você não tá se atentando e você tá querendo demonizar alguma coisa. Porque isso acontece muito dentro do seio familiar. Então, tipo, tem um lado que é muito cético às vezes, né? E tem um lado também que é espiritual ao ponto de querer brigar com o marido. Ah, você tá muito tempo sentado assistindo esse futebol aí. Isso é o demônio querendo te distrair, não dar Lê a atenção pra tua Bíblia família, que também, não sei o não. quê. Sabe? É nessa esfera, tô tentando tocar na esfera da vida comum. Eu tava abrindo aqui o texto de 1 João, né? Em que ele vai dizer que tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Lembrando que nós temos muitas fontes de coisas más, né? O diabo não é onipresente, né? Ele não é onisciente, esses são atributos divinos. E ele é um oportunista. Ele às vezes aproveita de situações que a gente mesmo causa. A gente, que não adianta botar a culpa no diabo quando às vezes quem está fazendo bobagem é a gente mesmo. verdade. Às vezes ele está lá na rede dele, lá nem está sabendo o que aconteceu, né? E a gente está facilitando o trabalho dele, né? É verdade que o diabo é muito ativo, ele é trabalhador, né? Aliás, se a gente pudesse nomear uma virtude do diabo é que ele não é preguiçoso, né? Então, ele trabalha. Mas o coração é enganoso, sabe? A gente às vezes erra. O mundo é mau. Nós temos fontes diferentes de tentações, né? E razões diferentes para andar longe de Deus e pecar, né? E nem sempre o diabo está envolvido nisso de forma direta, mas talvez de forma oportuna. Então saber disso é importante, porque isso ajuda a gente a ter autoconhecimento, a gente saber as áreas limites que a gente tem, né? Entender, usar uma linguagem aqui da psicologia, mas que acho que ajuda, entender os gatilhos, que às vezes podem acionar, né, certos padrões nossos que não são muito legais, né? E isso em tudo, né? Na forma como a gente está se relacionando com pessoas, gente da família, né? Não dá para espiritualizar tudo no sentido de que, né, é sempre o maligno que está agindo ali. Pode ser às vezes um limite nosso, sabe? Uma contradição nossa. E entender isso é muito importante. Querem comentar alguma coisa? Eu acho importante essa questão de a gente não ir para os extremos que o senhor pontuou, né? De também não achar que, meu Deus, como se o diabo estivesse acima de Deus sobre as nossas vidas e ele, sabe, controlasse tudo e tudo é ele é o centro de tudo. Caramba, como que Satanás é poderoso, né? Nem parece que ele já foi julgado pelo Senhor, mas também não ir pelo lado de que ele não existe. Isso. Porque eu acho muito importante a gente ter falar sobre isso, aliás, né? Porque às vezes é uma parada que a gente não fala muito a respeito, né? Sobre não ir para os extremos, mas entender a posição em que nós estamos, qual é a nossa missão, o que nós fomos chamados para fazer, como nós devemos viver aqui nessa terra, mas sem deixar de focar nesse lado também, de que nós estamos em uma batalha, sabe? De que nós temos uma responsabilidade, de que nós somos como guerreiros aqui nessa terra mesmo, que representam o reino de Deus e que somos usados também por Ele. Então, é realmente muito importante falar sobre isso, porque hoje em dia parece que as pessoas sentem um medo de falar sobre esse lado, sobre essa questão. A gente foca muito em tantas outras áreas dentro da igreja, que nós somos abençoados, e sim, nós somos abençoados por Deus, mas às vezes nós focamos mais nas bênçãos do que na real missão para a qual nós fomos chamados para cumprir aqui nessa terra. E isso é importante também, lembrar que o céu existe, que o inferno existe, que tudo isso é real, não são fábulas. Se está na Bíblia, é verdade, nós sabemos que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não erra. Então, nós não podemos, ramificar algumas coisas assim, isolar e falar, vamos falar só sobre isso agora e depois a gente fala sobre outras coisas. Não, é sobre falar sobre um todo mesmo. Não colocar Deus em caixinhas, a ação de Deus em caixinhas, mas entender quem nós éramos, quem nós fomos feitos nele, que somos nova criação, nova criatura, que o passado não importa mais e que nós precisamos olhar para frente
E quem está à nossa frente é Cristo, que é o nosso modelo perfeito, é o nosso alvo a ser buscado e alcançado, mas que nós também não podemos ser ingênuos mesmo e não olharmos ao nosso redor, porque enquanto estivermos aqui, nós precisamos estar atentos, precisamos ser vigilantes. E tendo Cristo como foco, nós também precisamos buscar sermos como guerreiros também e nos revestirmos da armadura espiritual, porque é aquela velha frase, né? Satanás não brinca de ser Satanás, então nós não podemos brincar de sermos crentes. Nós não podemos brincar com algo tão sério, que é a nossa salvação, que é a palavra de Deus, que é o ID, a grande comissão, tudo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações e que Ele tem feito diariamente. Então, é muito importante a gente saber lidar com essas duas áreas, acredito eu, né? De, caramba, eu sou filho de Deus, mas eu também sou um guerreiro. Eu não posso estar inerte às coisas que estão acontecendo ao meu redor. Então, muito importante. Justamente essa visão ampla, né? Eu acho que a falta dessa visão ampla é um dos problemas da igreja de hoje, porque ou você tem igrejas que dão palestra sobre os 300 nomes dos demônios, que eu nem sei de onde eles tiraram, ou como eles descobriram, mas tem igreja que faz isso, né? E já tem outras igrejas que só usam, né, do púlpito para falar sobre as bênçãos, para falar sobre como você é lindo aos olhos do Senhor, como você é querido. Você tocou? Quer comentar sobre isso? Não, obrigado. Toquei num ponto delicado, né? Então, pode essa dicotomia, né, que a igreja vive hoje, que é muito perigosa, e como cristãos nós temos que realmente ter os olhos abertos e entender que nós não somos chamados para ser cristãos só dentro da igreja. Sim. Existe sim uma batalha espiritual acontecendo dentro da sua casa, existe uma batalha espiritual acontecendo no seu trabalho, mas também ter o cuidado de não virar esse supersticioso ou ir para um lado muito misticista, sabe? Porque não é assim que a Bíblia se coloca, né? Ela não se coloca nenhum desses dois extremos. Amém. Vamos caminhar para o final agora. Pastor, uma última pergunta, acho que dá para tentar sintetizar. A gente falou de princípios, falamos de comportamentos, mas qual é o principal desafio que você vê para os cristãos da nossa geração em viver esses princípios de Efésios? Eu acho que a gente precisa de um foco maior na santidade. Acho que esse é um grande desafio. E foco é uma coisa difícil no mundo de muitas distrações, né? De muitas fragmentações. A gente está muito distraído com muita coisa. E foco na santidade é foco na piedade. E é preciso graça, é verdade. Buscar a sabedoria de Deus para isto, né? E entender que essa é uma chamada para a gente, né? Essa dignidade para a qual a gente é chamado a viver, essa maturidade que a gente é chamado a alcançar, a plena estatura do Filho de Deus, é santificação. A santificação é matar o velho homem e a cada dia, né, a gente se revestir de uma nova humanidade. Isso é difícil para chuchu, viu? mas Deus dá graça. Deus dá graça. Acho que esse é um grande desafio, é a chamada desses capítulos todos de Efésios pra gente, para uma vida piedosa de santidade. Amém. Glória a Deus. E aí? Vocês têm alguma consideração final? Sobre essa questão de vida prática, eu acho que a gente tem que colocar a mão na massa mesmo, sabe? Preciso ler mais a Bíblia. Vou ficar esperando aparecer essa vontade, esse ímpeto de eu chegar em casa cansada de 10 horas fora de casa trabalhando e abrir a Bíblia. Não, é você ter uma disciplina mesmo e colocar na sua agenda. Sei lá, de 5 a 6 da manhã eu vou ler a Bíblia. Então, o que falta, eu acho que para nós cristãos é justamente essa disciplina, né? Isso. Falta, não eu diria uma vontade, mas realmente colocar os pés no chão e colocar a mão na massa e dizer, é assim que eu vou buscar ao Senhor. Não ficar esperando uma resposta mágica, mas realmente aprender a trazer esses ensinamentos bíblicos para a sua vida prática. Não deixar ficar tudo na esfera só conceitual, mas aprender a colocar tudo aquilo que nós aprendemos, né, com Paulo, enfim, com toda a Bíblia, né? Colocar na nossa vida prática e fazer isso
é um trabalho mesmo, não é um que vai acontecer no passe de mágica, vai depender de você talvez sentar e montar um cronograma, sabe? Mas depende sim do nosso fazer, né? Da nossa ação. Maju? Vou continuar falando no que a Rai levantou, né? Acredito que seja essa questão mesmo da gente priorizar nosso relacionamento com o Senhor e também o pastor levantou a pauta da nossa dificuldade de manter o foco em uma sociedade que o tempo todo fica tentando roubar nossa atenção. Acredito que o que falta também é a gente se relacionar mais com o Senhor mesmo, ter momentos de intimidade no secreto, de buscar realmente um relacionamento mais profundo com Ele, conhecimento mais profundo das Escrituras também, porque não adianta a gente praticar aquilo que a gente não conhece, não adianta a gente querer ser o que nós não conhecemos, nos basear, por exemplo, na palavra de Deus, se a gente não tem o conhecimento a respeito das Escrituras, do que elas nos dizem para fazer em todos os âmbitos das nossas vidas, seja no trabalho, seja no nosso relacionamento com as outras pessoas, nossa maneira de nos portar dentro do corpo de Cristo também, que é muito importante. Então, acredito que essa parte do remir o tempo mesmo também se encaixe no buscar mais a Deus, apesar de tudo que tenta roubar a nossa atenção. E aí a gente vai conseguir sair do campo teórico e ir para a prática mesmo, né? Nós não vamos só falar a respeito do Evangelho, a respeito da Palavra de Deus, mas nós vamos estar vivendo a Palavra de Deus, e que é o principal. Então, acredito que seja isso. A gente buscar incluir o Senhor em tudo que nós fazemos o tempo todo, ao longo da nossa rotina, dos nossos afazeres, até nas coisas que fogem do nosso controle também, e falar: Senhor, glória a Deus, eu não entendo aqui, mas amém, o caráter de Cristo, aliás, está sendo forjado em mim, então amém. Acho que o cristianismo na prática é o que o mundo está mais precisando, e é o que a gente menos tem feito, às vezes sem perceber. Acaba que nós nos preocupamos com tantas outras coisas que são detalhes e a gente se esquece do principal, que é fazer o nome de Cristo conhecido aqui nessa terra. Então, eu acredito que essa deva ser a máxima que guia as nossas vidas. Buscar não só olharmos para a palavra de Deus, mas praticarmos a palavra de Deus também e aprender a ter a nossa vida como se fosse apenas para um espectador, que é Cristo. Mas que os olhos de Cristo sobre nós também nos impulsionem a olhar para as pessoas ao nosso redor e a demonstrarmos o caráter dele com o nosso viver. Que é isso. Essa foi Maju. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um papo muito enriquecedor. Foi muito gratificante poder, se vocês saírem daqui entendendo que não é uma cartilha de regras que você tem que seguir, mas sim uma vida de transformação completa, que é a vida com Cristo. Isso já vai valer muita coisa. E eu espero que, se você gostou desse bate-papo, você compartilhe, você curta, você comente aqui outros temas que você deseja que a gente converse, que a gente convide pessoas para conversar. Compartilha com as pessoas. E é isso. Até o próximo episódio, querendo Deus.